Olá, meu nome é Luiz Henrique, que estou apresentando o podcast O Melhor Conselho Serviço, que tem como objetivo divulgar as melhores práticas do setor de serviço. No final do podcast, a pessoa entrevistada sempre vai deixar de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista o episódio até o final. Peça se inscrever no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho e no nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial. E hoje nós estamos patrocinados pela Sebrae, Central Brasileira do Setor de Serviços, que é uma referência na defesa de todo o setor de serviços em todas as suas esferas. E agora eu vou ler um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele tem formações em gestão empresarial, liderança e comunicação interpessoal. É empreendedor e referência no setor de pizzarias há mais de 22 anos. Sócio proprietário da Villari Pizzaria e da Quad Pizza. É presidente da PUBRA, Associação Pizzarias Unidas do Brasil. Lidera há quase 10 anos o projeto Experiência Internacional, já levei mais de 100 empresários para a Pizza Expo em Las Vegas. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Gustavo Cardamone. Muito obrigado. É um prazer, Luiz, estar aqui com vocês. Espero que todo mundo aproveite bastante esse podcast. Com certeza. E hoje eu conto com a participação especial do João Diniz, que é o presidente da Sebrae, que defende todo esse setor de serviço, que é o maior setor do Brasil, né, Diniz? É isso aí. Obrigado aí pelo convite. É uma honra participar e receber o Gustavo aqui na Sebrae. Então, hoje em dia, a gente tem aí uma representatividade grande no setor, a gente leva essa representatividade, a gente mostra os números do mercado de pizza, né, para mídia, enfim. Acho que são essas duas vertentes que a gente trabalha bastante. Então, é representar o setor, e fazer com que o bem de pizzaria tenha um negócio eficiente. Eu não sei se pizzaria tem desafio para manter o negócio. Eu já não sei se tem. Acho que não tem nenhum desafio, quase nada. Mas eu queria saber o seguinte: a PUBRA, ainda insistindo na PUBRA, que eu acho que é o grande momento da gente estar aqui, ela consegue mitigar que tipo de problema em comum, por exemplo? A PUBRA, na verdade, assim, é uma grande comunidade de donos de pizzaria. A gente trabalha, a gente conduz dessa forma, né, a associação. Então, assim, nós temos negociações com grandes fornecedores, nós temos de insumos, de tecnologia. Então, nós tentamos, ao longo do tempo, fazer com que o dono de pizzaria priorize seus problemas, né, que acontecem no dia a dia, que cada negócio tem o seu desafio, né, mas que desafios em comum a gente consiga diminuir com melhoria de custo de sonhos, com desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o negócio, enfim, dessa forma. Essa redução do custo de insumos, eu estou entendendo, de alguma forma, que é você ligar as pequenas pizzarias, independente se é pequeno ou grande, as pizzarias a um fornecedor ou fornecedores maiores. Vocês conseguem estão fazendo essa ponte, então, em defesa? Exato. A PUBRA nasceu há 23 anos, tá? Um pouco mais de 23 anos. Aliás, a gente completa 24 anos esse ano. E com alguns donos de pizzaria se unindo para fazer compras em conjunto. Então, esse foi o início da PUBRA. E o Sebrae teve uma importância muito grande, isso porque começaram as primeiras reuniões do Sebrae, e o Sebrae incentivou muito a se transformar numa associação. E aí, ao longo do tempo, nós fomos construindo uma relação, porque assim, a compra em conjunto ela é complexa. Você tem que comprar num CNPJ, distribuir e tal, e isso é muito difícil, né? Porque tem uma questão fiscal toda aí. Não, ao longo do tempo nós começamos a fazer diferente, a intermediar relacionamento com grandes indústrias, com as maiores marcas do mercado, onde a gente tem uma negociação como associação, mas ela vende diretamente para cada CNPJ associado. Então, hoje nós temos as maiores marcas do mercado são parceiras nossas e tem uma condição muito diferenciada para o nosso associado. A gente fala que assim, realmente o associado ele tem um benefício real mesmo, porque ele não conseguiria pagar o que ele paga fora, dentro da associação, se ele estivesse fora, né? Então, essa acho que é o maior ganho financeiro, o maior ganho assim, que ele pode ter nesse sentido. Ele não conseguiria ter acesso a grandes fornecedores, não tem volume, às vezes, para grandes fornecedores. A gente costuma falar assim, nós temos diversos tipos de associados, tá? Desde pequenos negócios, que é a grande maioria, até grandes redes, tá?
a maior rede de pizzarias do Brasil hoje é associado. As grandes marcas que a gente conhece de pizzaria são associadas. E esses conseguem negociar, né? Esses utilizam poucos benefícios da associação nesse sentido, porque é mais a questão de comunidade, enfim. Mas o pequeno comerciante, pequeno empresário, ele não tem acesso, né? Então, essa é uma premissa da associação, levar essa condição diferenciada para aquele pequeno, para que ele consiga se desenvolver. Muito bom. Você, num bate-papo informal, né, aqui você mencionou que um dos principais problemas, que é um problema geral, é o problema de mão de obra na prestação de serviços. E como você, a Pubra, estão tentando solucionar, quais são as alternativas, as reinvenções que vocês estão fazendo para conseguir suprir essa deficiência, esse apagão de mão de obra que o Brasil inteiro está sofrendo? Eu diria que não é nem o Brasil inteiro, acho que é o mundo todo, né, está enfrentando esse problema. A gente, eu acabei de vir, né, agora no maio da NRA em Chicago, em março eu já estava em Las Vegas na Pizza Expo, e todos falam a mesma coisa, né? Então, assim, empresas do mundo inteiro estão tendo essa dificuldade. O que nós estamos fazendo é assim, a gente procura desenvolver o dono de pizzaria a ele entender que ele precisa investir em tecnologia, ele precisa investir em cultura na sua empresa, né, para manter o seu funcionário, transformar aquele ambiente interno em vender muito bem, né, para as pessoas que chegam para trabalhar com ele de uma forma diferente, a empresa dele, e automação, né? Então, assim, hoje a gente entende que grande parte dos processos eles podem ser automatizados, e é isso que a gente busca sempre, levar essas condições para o associado. Ótimo. Eu estou vendo aqui um roteirinho que o nosso amigo fez com relação aos crescimentos das pizzarias. Parece que surge uma pizzaria a cada 2 horas em média no país, né? Como é que vocês avaliam esse impacto ainda junto com esse apagão de mão de obra? Você mencionou aí em tecnologias e automação. Eu fiquei curioso, como é que são essas tecnologias e inovação que vocês estão implementando, no caso prático, e que está fomentando esse crescimento de 2 pizzarias uma pizzaria a cada 2 horas no país? Era algo muito regional, sudeste, sul aqui, e hoje em dia está crescendo muito para outras regiões, tanto que o norte e o nordeste são as regiões que mais crescem no Brasil hoje, já há alguns anos, tá? Muito acima da média. Então, assim, a pizza já é realmente uma culturalmente intrínseca no povo brasileiro. Isso acho que contribui bastante para esses dados se fomentarem, né? Outra coisa importante é que assim, a pizza ela é extremamente democrática, né? Então, assim, uma pizza, 4 pessoas às vezes se alimentam. Socializa. Então, independente da classe social, ela consegue transitar muito bem, porque se vai para uma classe social mais alta, se você pode comprar uma pizza de um padrão diferenciado, mas se uma classe social mais baixa, ela também consegue consumir, porque ela comprou uma pizza e às vezes a família toda se alimenta. Né? Então, acho que tudo isso contribui para esse crescimento. Agora, claro, tem desafio, né, de pessoas, você falou de como fazer isso, né? Então, assim, hoje você tem equipamentos para muitas etapas do processo todo, né? Desde o atendimento automatizado, você tem equipamentos que batem a massa, que fazem a belinha de massa, que abre a massa, né? Ainda temos, assim, nós vemos lá fora robôs que já montam pizza de forma eficiente a montagem, mas ainda não tem agilidade. Então, nós vemos assim, que já é algo que já existe, que em breve talvez substitua realmente uma mão de obra importantíssima no nosso setor, que é muito difícil de encontrar. Mas que hoje ainda a gente vê como assim, são protótipos, né? Que não daria para substituir pessoas ainda, porque não tem volume para isso. Ela não consegue trabalhar em volume, né? Mas, enfim, na entrega nós temos aí equipamentos que ajudam a tecnologia que fazem rastreamento do entregador para saber
qual a melhor rota, que fazem dripamento de entrega assim, da melhor rota para ter mais eficiência, enfim, chegar mais rápido, mais quente, embalagens que mantêm a pizza quente, enfim, tem diversas formas que eu acho que a tecnologia contribui. E nessa tecnologia, Gustavo, eu acho que é pauta todo dia, toda hora, inteligência artificial. Né? Pauta em qualquer lugar. Sim. A inteligência artificial, ela é aplicada àquela pequena pizzaria de bairro? Como ela seria aplicada? Na verdade, sim, nós vemos que ainda não está sendo tão aplicada, talvez por esse pequeno negócio, mas ela é extremamente aplicável, tá? Para fazer marketing, então hoje em dia qualquer pessoa consegue, né, utilizando prompts corretos, criar campanhas de marketing sem ter uma agência, por exemplo. Né? E tem no meu negócio agência que é caro, né? Por conta de toda uma estrutura que a gente tem, tempo que a gente é mais restrito e tal, então a gente acaba terceirizando. Mas pessoas que estão começando e tal, conseguem fazer totalmente sozinho essa parte, né? Ele cria todo o roteiro de uma campanha toda, a arte, a imagem, né? Como que faz o tráfego pago. Então, assim, no marketing, no atendimento, já tem a que atende robôs, né? Já que atende ali no WhatsApp, que faz todo o pedido, que, enfim, que integra com o seu sistema de frente de loja, já sai a comanda lá dentro, né? Ou então um KDS, que a gente chama, que é aquele display que já vê, né, o pedido lá dentro, que ele ajuda a roteirizar entregas e também a gestão. Né? Hoje em dia você já consegue criar sistemas de gestão de estoque, tudo com IA. Né? Então a gente já tem diversos cases dentro da associação que utilizam sistemas que eles mesmos criaram dentro com IA para otimizar estoque, otimizar a gestão, fazer custo de mercadoria, enfim. Legal. Quais são as novidades aí que a Pizza Expo 2026 trouxe, na sua opinião, os treinamentos, as coisas disruptivas que veio aí de novidade aí na Pizza Expo? O que você poderia dizer? Falando especificamente desse ano, a questão de IA, uma palestra que foi falada, né, da Melissa Hickman, que inclusive vai estar aqui no Brasil em setembro, para uma apresentação. Ela é uma chefe americana que é bem conhecida no ramo lá, e falando sobre hoje como ela trabalha com IA e ela utiliza IA como assistente. Inclusive ela pôs nome, né, para assistente e ela usa o tempo inteiro né, para tudo. Então, assim, e ela fala na palestra como ela criou, como desenvolver um assistente assim, tá? Então, muito interessante. Mas nós percebemos muito assim, esse ano se falou, cada ano que a gente vai para fora, a gente percebe uma tendência mais central, né? Assim, em duas coisas nos chamaram muita atenção. Uma é fazer o simples consistente. Né? Então, a gente fala muito em tecnologia e inovação, e esse ano a gente percebeu assim, todo mundo voltando muito para aquele negócio, peraí, vamos fazer básico, bem feito, consistente, para que a gente consiga atender bem o nosso cliente, para que a gente tenha ou não um negócio estruturado. Então, se fosse muito disso. E uma outra coisa que a gente percebeu, uma diferença, que assim, nos anos anteriores a gente via muito ver coisas veganas, produtos veganos, empresas veganas. Esse ano a gente viu menos e mais empresas voltadas para tudo com mais proteína, por causa da tendência da cameta emagrecedora, então agora consome mais proteína, tá? Então assim, muitos produtos com mais proteína, água com mais proteína, bebidas, isotônicos, refrigerantes, sucos, massa de pizza, enfim, mussarela, tudo com mais proteína na sua formulação, para atender esse público. Então, acho que foi algumas das tendências. Bacana. Novidades legais aí, realmente disruptivas, né? Quebrando o conceito, quebrando o padrão, né? Brasileiro gosta muito de delivery, né? A gente consome muito comida por delivery cada vez mais. Queria que você falasse um pouquinho como estão funcionando os smart lockers. Olha, os smart lockers, eles são também uma novidade, né? A gente já vê isso fora há pelo menos uns 3 anos. Aqui ainda não é tão utilizado,
né? Ainda tem uma questão de cultura disso, de espaço, de estrutura mesmo para se colocar, mas que a gente entende que é uma tendência cada vez maior para grandes condomínios, porque, né, e principalmente falando em grandes cidades, né, que é mais comum hoje em dia ter grandes condomínios verticais, né, prédios e tal. Então isso deve acontecer muito em breve aqui no Brasil. A gente percebe que assim existem alguns desafios, né, porque tamanhos diferentes de comida, então assim, tudo isso para adaptar, né? Então, a pizza ela é baixa e comprida, então você precisa de um espaço de um jeito. A comida chinesa é pequena, né? A comida japonesa é alta, então você tem que criar um panorama disso que adapte a todos, temperatura que funcione para todos. Existem alguns desafios aí, mas que isso assim, é coisa que daqui 2, 3 anos provavelmente a gente vai ver muito aqui. Assim como alguns anos atrás a gente não via quase porteiro eletrônico e tal, e hoje é muito comum, né? A gente vê em condomínios, né? Então essas tecnologias... Questão de criando cultura, né? Criando costume da história. E tem uma questão de conveniência, né? Porque assim, tanto para o consumidor final quanto para o entregador, para a pizzaria ou para o restaurante. Porque você chegar, colocar num lugar e poder ir embora, ele já pagou online, ele já fez todo o pagamento, você deixa ali e vai embora. E aí, tecnologia, né? Você colocou ali que aquele locker informa a hora que você coloca, né? Já recebe um código para abrir, ele já sabe que chegou, já tem um código, ele vai lá, digita o código e abre, né, o locker específico dele. E ele pode ir a hora que ele quiser. De repente ele fala, pô, agora eu não vou descer, eu vou descer aqui 15 minutos, ou eu estou chegando em casa, né? Então, tudo isso ajuda muito. Ajuda mesmo. Que legal. Gustavo, eu quero misturar um pouquinho uns assuntos. A gente falou de Expo, né, em Las Vegas, a gente falou de tecnologia, e você falou que na Expo vocês viram a tendência de vamos fazer o básico bem feito. Isso, de alguma forma, é um choque entre fazer aquela pizza tradicional, artesanal, com uma industrializada? Esse é um grande choque ainda? Olha, quando a gente fala no mercado, né, a gente tem o mercado da pizza paulistana, que é aquela pizza mais tradicional que a gente está acostumada, né, brasileira, enfim, com mais cobertura. Toninho fala recheio, né, mas a pizza é cobertura, porque está dizendo com mais cobertura, né, com uma massa mais tradicional, batida ali no dia, e a pizza napolitana, que está crescendo muito, né, que é uma pizza um pouco mais equilibrada, com menos cobertura, com uma massa com uma hidratação diferente, com uma fermentação diferente, né, com uma fermentação. Existe muito essa divisão, né, no mercado da pizza, onde fala assim, esse produto é mais artesanal, né, no caso da pizza italiana, napolitana, mas que na verdade ela é feita da mesma forma, né? E, enfim, agora eu escutei no ano passado na palestra, inclusive na Pizza Expo, muito interessante que ou foi o ano retrasado, que mudou um pouquinho o conceito do que é artesanal. E empresário da pizza, né? Ele era um chefe, ele é um chefe, né, nos Estados Unidos, assim, ele tinha um negócio pequenininho, ele gostava de fazer a pizza a massa dele, ele fazia 30 pizzas por noite, assim, atendia somente alguns clientes, tá? Ele fazia questão de ser dessa forma, e um dia ele foi fazer uma massa e ele colocou a mão e arrebentou a mão no equipamento lá e ficou impossibilitado de trabalhar. Aí ele começou a estudar as situações, aí ele achou um robô que fazia lá pizzas e tal, um braço que fazia pizza, mas era muito contra, porque ele queria aquele negócio artesanal, ele falava, não, mas isso vai mudar tudo, né? E aí, enfim, ele começou a começou a colocar vários robôs desse, e aí mudou o negócio dele. Hoje ele tem uma empresa gigante, várias unidades que ele trabalha em estádios de esporte, né, nos Estados Unidos, e ele faz 3.000 pizzas aí em cada 2 horas em eventos assim, muitos lugares do país. E ele fala que o conceito do artesanal, que a pizza dele é artesanal, porque o conceito foi todo criado por ele, foi feito de forma cuidadosa por ele, a massa foi desenvolvida por ele, exato, tem uma questão artística, mas que é montado por equipamento.
né? Então, mudou um pouquinho a questão de pensar o artesanal. O artesanal é assim, né? A gente imagina que tem que ser feito com a mão humana. Não, mas hoje eu penso que o artesanal ele pode ser feito com um braço mecânico, mas que todo desenvolvido pelo humano. O cara programou que fosse daquela forma que ele queria que fosse o braço mecânico. E o produto ele conseguiu chegar num produto muito parecido com o que ele fazia antes. Com a mão dele, só que ele fazia 30 por noite, hoje ele faz tipo assim, milhares de pizzas por dia, de outra forma. Porque fazendo um paralelo, uma analogia, é como se fosse a inteligência artificial, você fazer uma imagem bonita que você criou, aquilo lá é arte ou não é arte? Né? Quer dizer, você que fez o prompt todo, você, é arte ou não é? Né? Então, tem isso. Agora, por outro lado, por outro viés, vamos pensar no cliente. Tá? Cliente hoje no Brasil, a palavra que mais se fala é experiência. Experiência. Todo mundo tem uma experiência para vender. E tem uma experiência individual. Isso vai mudar, de alguma forma, o futuro dos negócios da pizzaria? Já está mudando? Não, hoje, assim, realmente, e muita gente fala assim, a experiência só no presencial, né? Não, o delivery, que a pizza ela é muito ligada ao delivery, né? Foi o produto que meio que começou isso tudo, tanto que na pandemia muitos outros negócios, né, assim, tiveram que se adaptar e tal, e a gente surfou na onda, eu falo que a gente viveu em paralelo, porque a gente já estava acostumado. Então a gente só continua trabalhando. Então, assim, a experiência realmente lá é importante, né? Então, o delivery, você tem embalagem diferente, você tem um tempo de entrega, você ter um atendimento, né? E o atendimento ele pode ser até online, mas se você mandar uma mensagem, né? Oi, Luiz, tudo bem? Olha, sua pizza está a caminho, entregador Felipe está levando seu pedido, né? Quer dizer, você já sabe, poxa, entregador Felipe, né? Então, assim, é um detalhe que vai gerando uma certa diferença do comum, né? Então, a experiência é importante, mas tem uma outra coisa que hoje em dia se fala muito também, que é a hospitalidade, né? Então, não basta ser uma experiência maravilhosa, a gente também tem que ter uma hospitalidade muito grande, assim, de fazer a pessoa se sentir atendimento, vai ter metas da corrida, né? Então, mesmo beleza, tem fome, claro que tem fome, mas isso é mais sentido no físico, né? Então, às vezes a pessoa tem muito um negócio espetacular, né? Vai ser uma experiência maravilhosa porque tá todo temático, mas não tem essa questão da acolhida, da hospitalidade, né? E às vezes não entende por que a criança não funciona. Que é o diferencial de muitos locais, né? Que ainda tem aqueles garçons lá há 20, 30 anos, você tá indo. Às vezes tem mais pelo garçom do que pelo restaurante, né? Por causa da hospitalidade, justamente isso. É isso. Muito bom. Queria que você falasse um pouquinho sobre sustentabilidade na tua área, desperdício, geração de lixo, como é que vocês estão trabalhando isso na área das pizzarias? Olha, hoje em dia, né, sustentabilidade, assim, são pilares, né, sustentabilidade, desperdício, né, a redução de desperdício, porque hoje em dia a margem é tão pequena, tá tão difícil trabalhar, que se você nem cuidar muito da questão do desperdício, você acha daí, Então, o próprio tipo, por exemplo, de forno hoje mudou-se justamente um dos motivos, além da questão da melhoria da automação, da eficiência, mas um dos motivos é a questão de sustentabilidade. A gente via muito questão de forno a lenha antigamente, né? E existe uma mística, tipo assim, não, pizza beira no forno a lenha. Isso, gente, assim, de verdade é uma mística, tá? Tudo depende, lembra, de uma adaptação de várias coisas. Claro que depende de temperatura, de assamento, uma série de coisas para uma pizza ser bem feita, mas não necessariamente da lenha. Até porque todo mundo tem assim, não, mas tem a defumação da madeira, não, mas nós estamos falando em 10 minutos. 10 minutos não tem defumação de nada, entendeu? Não dá tempo. Né? Então, tudo depende do tipo de calor que aquele produto recebe, e isso influencia no produto. Então, a própria mudança de fornos hoje já muda bastante a questão de sustentabilidade, né, no nosso meio. Fora isso, sim, questão de desperdício, a gente trabalha muito com porcionamento, né? Então, hoje, uma das coisas que a gente trabalha muito dentro da nossa comunidade, da nossa associação, é a orientação para o porcionamento.
Em 2013, dentro do meu negócio, eu era muito resistente. Eu trabalhava com mussarela ralada, e aí a gente vai lá, a gente fala da mãozada, né? Na mãozada e põe em cima da pizza, né? Só que cada um tá bom. Um tamanho de mão. Então, assim, eu tenho mão de jabô e a mão do tamanho. Não, eu tenho pizza Urban, tem pizza Lore, tenho de 1,90, de 1,70, tudo Google, né? E em 2013, em julho de 2013, meu pizzeiro falou, pô, só vou mudar, e acho que vai melhorar, acho que vai ter uma economia, e eu era reticente, ele queria fazer mussarela fatiada. E eu era reticente porque mussarela fatiada às vezes muda, é difícil de trabalhar e tal. E eu fui viajar, em julho de 2013, eu fui viajar uma semana, e aí quando eu voltei, a gente na contagem de estoque, eu falei, aconteceu algo, não foi mais fraco o movimento, mas não foi mais fraco, eu tô vendo aqui que Sobrando mussarela. Aí ele falou, então, sabe, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Você viajou, você não deixava eu fazer o teste, mas você viajou, eu fiz, tá? E esse aqui é o resultado, é sobrando uma caixa de mussarela. Olha só. E aí, nessa economia toda, aí a gente, no final, a gente tinha boas unidades na época também, não era essa de São Bernardo, era uma outra. Mas eu sei que no final desse ano a gente teve uma economia de alguns milhares de reais. Né? A gente fez uma bonificação para ele e tal, uma premiação, porque assim, realmente a gente mudou a forma de trabalhar e teve uma economia muito grande. E hoje a gente posiciona tudo, assim, tudo que é relevante, né? Então, e é uma das coisas que a gente não consegue nem, eu não consigo nem imaginar, né, fazer, né? E a gente orienta muito isso até com as nossas próprias experiências, mas também com dados e tal, mostrando para quem chega, quem não ouve no ano, que isso é uma coisa que é importantíssima. Legal, muito legal. É bom legal saber um ramo que não tem nada a ver com as ramificações de quantas coisas implicam, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre delivery, a logística do delivery, a economia, as taxas de aplicativo, como é que tá acontecendo? Está aumentando as taxas? Como é que está a margem de retorno? O que você pode dizer para a gente a respeito do delivery? Nós estamos enfrentando uma situação muito difícil e diferente hoje, tá? Nós, há algum tempo atrás, nós tínhamos uma empresa de marketplace no país que era dominante, hoje nós temos outras, né? E a gente entende assim, chegando outras, a gente vai dar uma melhor, isso tudo. Mas na verdade não, porque eles começaram uma guerra de contratação de reter a logística para cada um deles, porque eles entenderam que é a logística que controla aí o marketplace, o ecossistema. Então, assim, eles começaram uma guerra de ter os operadores logísticos. E isso está criando uma dificuldade muito grande para quem não. No meu caso, eu tenho são entregadores próprios, funcionários da empresa, eu utilizo uma logística própria. Só que cada vez mais as pessoas, os donos de pizzaria de delivery têm dificuldade na contratação, porque nessa guerra eles pagam mais, eles criam bônus, e algo que não é muito sustentável ao longo prazo. Então a gente enfrenta hoje uma dificuldade porque isso tira um pouco do controle do negócio do dono de restaurante. Né? Ele leva um pouco desse poder logístico para os marketplaces. Isso para nós a gente entende que é uma coisa extremamente complexa e perigosa. Agora, Gustavo, você foi proprietário, já falei no começo, de duas pizzarias, né? A Villari e a Aquad. E, claro, você tem experiência, você acabou de contar a experiência na mussarela, mas para você estar na Pubra, eu acho que você deve carregar coisas para lá. Então, assim, as tuas pizzarias te deram impulsionamento para você colocar novas práticas para a Pubra, quais seriam, por exemplo? Olha, Isa, uma das premissas para você fazer parte da Pubra, né, é você ter um negócio de pizza, né? Pode até ser, ou não precisa necessariamente ser uma pizzaria. Nós temos, por exemplo, padaria que faz parte, uma outra padaria, mas que vende pizza. Então, se ela vende pizza, ela pode estar dentro. Então, e na diretoria a mesma coisa, né? Você tem que fazer parte, para você fazer parte, você tem que ter negócio. Não tem como você falar, né? Você representar um setor, você
defender um setor, falar de boas práticas, se você nem vive isso no dia a dia, né? Então, eu imagino que eu nem consigo imaginar como é que seria se eu não tivesse. Porque tudo que eu vivencio no meu dia a dia como empresário, nós trabalhamos dentro da Tubra, né? Então, eu chegando aqui, por exemplo, em um associado nosso, estava falando em Brico assim, poxa vida, tô com uma situação de férias, e aí, como é que vocês fazem? Porque tem ele indo por neles, né? Mas ele tá me questionando que ele vai sair de férias no começo do mês, então ele queria pegar o primeiro domingo agora, depois o segundo domingo do mês seguinte, e, enfim, como é que vocês fazem? Eu levei a minha realidade, olha, eu trabalho dessa forma, eu dou um domingo fixo, e assim, expliquei a minha estratégia, e ele acabou falando, eu vou adotar isso então. Então, assim, é um pequeno exemplo de como que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Um multiplicador, né? E assim como eu também recebo muito, né, por meus negócios. O que você hoje diria para o empreendedor, um novo empreendedor de uma pizzaria, a não fazer? Não faça isso que você vai quebrar a cara. Não fique sozinho. O empreendedor, ele quando você monta um negócio, normalmente você fica muito sozinho, né? Você não tem com quem dividir as coisas. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu oriento qualquer pessoa que quer montar um negócio, assim, olha, procure pessoas, entidades, um Sebral, alguma coisa que, mentoria, enfim, alguma coisa que você tenha suporte. Isso, mais pessoas para você lidar, né? E não ache que, vamos supor, né? Eu sei fazer pizza, eu sou pizzaiolo, tá uma pizzaria porque eu sei fazer pizza. Porque essa é só uma pequena parte do negócio, né? Então, antes de você montar um negócio, vai estudar sobre gestão, vai entender tudo, a questão de impostos, precificação, né? Para que você, hoje, cada dia, fica mais difícil você operar. Então, a margem cada dia é mais apertada, cada dia tem mais exigências, é mais burocrático, né? O governo ele nos espreme de várias formas, agora chegou a NR1, né? Enfim, outros medões, vocês vê, reforma tributária, está todo mundo assim, e aí como é que vai ser? E nós temos muitas dúvidas, porque não existe nada ainda, é assim. Né? Então, e isso a gente vivencia todos os dias, a gente tem dúvida. Aí, imagina que só sabe fazer a pizza e fala, não, eu vou montar uma pizzaria, né? Então, a chance dele não continuar no mercado 6 meses para frente é muito grande. Então, eu diria assim, o que não fazer não fique sozinho, estude muito bem todas as etapas do negócio para que diminuiu a chance um pouquinho, pelo menos, de você não fazer parte da estatística. As pessoas já têm, algumas pessoas têm algum medo, falando, se eu for lá eu vou ter que contar segredo, meu segredo, porque você não vai contar, você vai aprender, né, trocar informação. Agora, agora, Gustavo, a gente chega em um momento do podcast que eu peço um presente. Tá? E o presente que eu vou pedir não é nenhuma pizza agora, tá? O presente que eu vou pedir é que você deixe o melhor conselho, qualquer conselho, que você possa deixar para quem está nos assistindo agora. Puxa vida, devia ter falado a última, eu falei por último. Não, um desse. Então o segundo melhor pessoa. Não, mas eu acho que eu tenho agora bem importante, nesse momento, tá? Cuide muito bem do seu capital de giro, faça um caixa, tome muito cuidado com a forma que você está investindo seu dinheiro, gastando o dinheiro do seu negócio, porque nós vamos viver um momento complexo, nós estamos vivendo daqui a pouco um split payment, isso vai mexer muito com o caixa dos negócios, né? Então, cuide muito bem do caixa da sua empresa. Realmente o split payment é um negócio que vai impactar muitas empresas. Exato. Uma grande maioria das empresas, independente se é pizzaria. Vai impactar todos. Alguns vão sofrer mais e alguns não vão sobreviver. Isso é fato. Porque hoje, por exemplo, nós vemos, inclusive, dentro dos associados, se o marketplace atrasa meio-dia, ele fica desesperado. Por exemplo, cai toda quarta-feira de manhã, cai na conta da empresa o valor da semana do marketplace, né? Se não cai de manhã, você já vê
várias pessoas assim meio que tensas. Gente, não caiu. Também não tem vocês? Meu, eu tô ferrado se não cair. Então, assim, quase de um dia, né? Então, assim, a hora que vier o split payment, que vai tirar dinheiro todo o tempo ali do caixa, isso vai tirar muita gente do mercado. Isso é fato. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Foi um excelente podcast. Muito obrigado. Imagina, obrigado, foi um prazer. Que agradeço, abraço, sente honrado de estar aqui com você. Foi muito bom o podcast. E todo o teu cabedal de conhecimento sobre esse mercado, que eu não esperava que fosse tão amplo, abriu a cabeça minha e de muita gente também. Muito obrigado. Imagina, eu estou à disposição, a Cubra está à disposição sempre que vocês precisarem. Agradeço você que nos assistiu até agora. Peço se inscrever no nosso canal no YouTube, o Melhor Conselho. E muito obrigado pela sua participação. Até o próximo episódio.